E se eu te dissesse que um rei muito rico fazia caridade todos os dias, mas mesmo assim perdeu tudo diante de Deus? O que vale uma esmola quando o coração está cheio de vaidade? Havia em um antigo reino um rei que todos admiravam. Ele não era apenas poderoso, era também conhecido como o Rei Bondoso. Todas as manhãs, ele deixava seu palácio dourado, cercado por uma comitiva luxuosa de nobres e soldados, carros imponentes, trombetas, cavalos enfeitados, e no centro, lá estava ele, com uma bolsa cheia de moedas de ouro. O povo se reunia nas ruas estreitas, esperando ansiosamente sua passagem. E quando ele aparecia, acontecia o espetáculo. O rei, com um sorriso de superioridade, lançava punhados de moedas pelo chão. Homens, mulheres, crianças famintas, todos se jogavam para apanhar as moedas reluzentes, que tilintavam nas pedras. E o povo gritava: "Que rei maravilhoso! Quanta bondade! Ele é único, magnânimo, diferente de todos." E cada elogio era como uma coroa invisível que o rei colocava sobre sua própria cabeça. Ele não dava por compaixão, mas pelo prazer de ser visto, pelo orgulho de ser adorado. Os olhares extasiados das multidões, ao presenciarem a generosidade do rei, enriqueciam seu ego mais do que qualquer tesouro terreno poderia fazê-lo. Um dia algo inesperado aconteceu. Entre a multidão surgiu um homem simples, de olhar sereno e voz firme. Não vestia roupas caras, não trazia joias, mas havia nele uma autoridade que ninguém ousava contestar. Esse homem olhou o rei em silêncio, e todos ao redor aguardaram. Então ele disse uma frase enigmática: "A esmola desse rei é como areia jogada sobre um rochedo." O povo ficou confuso. O rei riu, pensando ser apenas um louco. Mas o homem de Deus continuou: "O coração que dá esmolas por ostentação é como uma rocha dura, coberta apenas por poeira. Quando vem a chuva, a areia se vai e a rocha fica nua e fria. Assim é o coração desse rei duro, vazio e apenas coberto por um pó de vaidade." As palavras cortaram o ar como uma espada, mas quase ninguém entendeu, exceto alguns que lembraram das palavras já ditas por Jesus: "Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão." E então tudo fez sentido. O verdadeiro galardão daquele rei não vinha de Deus, mas dos aplausos do povo, e o povo gritava: "Viva o rei! Como ele é bom!" Essas eram as moedas que o rei realmente buscava. Esses eram os troféus que enchiam o coração dele. Mas diante de Deus, cada moeda lançada ao chão era pó levado pelo vento. Nada restava além da frieza de uma pedra seca. E a pergunta que ecoa até hoje é simples e terrível: de que adianta dar tudo se o coração não deu nada? De que adianta ser aplaudido pelos homens e rejeitado pelo céu? A história desse rei é um alerta para todos nós, porque a caridade feita por orgulho não passa de vaidade disfarçada de bondade. E o próprio Cristo nos advertiu: "Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará." O rei buscou aplausos e os recebeu, mas diante de Deus saiu de mãos vazias. E você, quando ajuda alguém, faz por amor ou para ser visto? Qual é a sua verdadeira recompensa? O homem simples que confrontou o rei com suas palavras incisivas e proféticas não era um estranho comum. Sua presença parecia carregar consigo séculos de sabedoria antiga e experiência divina. Seus olhos, embora serenos, refletiam uma profundidade insondável, como se enxergassem não apenas o reino terreno, mas também os mistérios celestiais. Enquanto fitava o rei com firmeza, cada palavra que proferia ecoava no coração dos presentes como um trovão silencioso, despertando consciências e desnudando a verdade oculta sob o manto reluzente do monarca.
Sua voz suave, porém carregada de autoridade divina, ressoava no ar denso do orgulho e da vaidade reinantes no ambiente. Foi como se a própria harmonia celestial se manifestasse naquele instante fugaz para romper a sinfonia falsa tocada pela arrogância do rei vaidoso e dos admiradores cegos pela aparência. E as palavras do homem humilde penetraram não apenas os ouvidos físicos da multidão extasiada, mas também os recantos mais sombrios das almas ali presentes, desvendando verdades desconfortáveis e despertando a consciência adormecida para a realidade espiritual que transcende as aparências mundanas. Se essa história tocou você, comente agora. Eu quero agradar a Deus e não aos homens, e compartilhe este vídeo, porque talvez alguém que você ama esteja vivendo como esse rei. A história desse rei é um alerta para todos nós, porque a caridade feita por orgulho não passa de vaidade disfarçada de bondade.